Para acessar a prova da disciplina, vocês vão entrar lá no site da disciplina, como sempre, linglab.com.br, e vocês vão ver um círculo vermelho com o link para a prova. Vocês vão clicar e vocês vão poder escolher a turma de vocês, no caso de vocês, Linguística 4, turma 1, e aí vocês vão ser direcionados para um formulário. Esse formulário é mais ou menos o formulário que vocês já usam para cadastrar e-mail e que a gente usou em algumas outras circunstâncias na disciplina. Então, em primeiro lugar, vocês vão colocar o e-mail de vocês e vão ler em seguida essa página inicial que tem as instruções aqui. Lembrando que a prova vai ficar, o link para a prova vai ficar ativo só até o dia 6. Então, depois do dia 6, vocês não conseguem mais acessar esse link para entregar a avaliação. Então, o prazo de entrega é dia 6 e esse link só fica disponível até o dia 6. Quando vocês acessarem, quando vocês clicarem aqui próximo, acessarem as questões da prova, vocês vão ver um formulário onde vai ter os dados pessoais de vocês para vocês inserirem e as questões da prova, obviamente. Depois é importante que vocês cliquem no botão enviar para garantir que a prova foi enviada, tá? É importante lembrar também que vocês precisam preencher qualquer coisa. Se vocês não souberem a resposta ou não quiserem responder alguma pergunta, vocês podem colocar simplesmente sem resposta ou alguma coisa do tipo, mas é obrigatório preencher o campo, tá? Para cada uma das questões, vocês podem preencher em quanto tempo vocês quiserem. Vocês podem deixar o navegador aberto e ir preenchendo aos poucos. Só que não é possível salvar o progresso parcial. Tipo, vocês não podem fazer questão 1 e salvar um pedaço da questão 1. Fazer a questão 2 e salvar a questão 2. Se vocês quiserem salvando o progresso parcial de vocês, eu recomendo que vocês façam no editor de texto, por exemplo, o Word, e depois joguem as questões aqui para esse formulário. Tá? Para cada questão, vocês podem, a extensão é livre, mas o que eu estou recomendando é por volta de 200 a 250 palavras por questão, que é mais ou menos 3 parágrafos por questão. São 3 questões, como vocês vão ver na tela a seguir, tá? E lembrando para vocês terem cuidado com casos de plágio, certo? Então vocês vão colocar o e-mail de vocês, vão preencher aqui, vão clicar em próxima e aí vocês vão conseguir acessar as questões da prova. Então vocês coloquem o nome, preencham a turma de vocês, coloquem a matrícula, a data de nascimento. Esses dados aqui é só para garantir que vocês são vocês mesmos e tal, sem nenhum problema, tá? Aí, uma vez que vocês preencheram aqui, todos esses campos aqui são obrigatórios, assim como os campos da questão, tá? Então, são 3 questões. A primeira questão vale 4 pontos, a segunda questão vale 4 pontos e a terceira questão vale 2 pontos, totalizando 10 pontos. Na primeira questão, a gente vai ter 2 vídeos aqui que vocês vão ter a oportunidade de ver. E a primeira questão fala de uma espécie de ilusão auditiva, que a gente viu uma muito parecida em uma das aulas, a ilusão dos 50 tons de cinza, que era muito parecida com essa aqui que está nesse vídeo aqui chamado Vício em Croques, que vocês vão poder ver. Tá? Então a questão é a seguinte: o vídeo 1 mostra situações em que ouvintes são induzidos a uma interpretação incorreta de perguntas do entrevistador. Explique, de um ponto de vista psicolinguístico, o que pode levar os ouvintes a essa interpretação incorreta. Então, como vocês vão ver no vídeo aqui, o entrevistador vai fazer algumas perguntas e as pessoas vão entender essa pergunta de maneira um pouco enviesada, vão entender uma outra coisa. Então, eu quero que vocês aqui, em primeiro lugar, me digam que fatores podem estar levando a essa interpretação incorreta da pergunta que o entrevistador está fazendo, ok? Depois vocês vão ver um segundo vídeo aqui que mostra uma espécie de ilusão de ótica que a gente também já viu em sala, É aquela cena na qual a gente tem uma ilusão de que uma cor que está sendo apresentada é mais escura do que a outra, quando na verdade as duas são iguais. Então vocês vão ver isso melhor aqui nesse vídeo, tá? Essa segunda parte da questão, eu queria que vocês comparassem esses 2 fenômenos, o do vídeo 1, em que as pessoas interpretam uma pergunta de maneira diferente do que foi dito, e o vídeo 2, em que as pessoas têm uma percepção inicial
que diverge do que de fato está sendo apresentado e me dissessem qual a relação, né, existe entre esses dois processos cognitivos. Isso aqui foi um tema que a gente falou, né, nas nossas primeiras aulas, quando a gente falou de processamento cognitivo inconsciente, tá? Então, essa é a questão 1. Lembrando que para os vídeos, quando vocês colocam o cursor, quando vocês clicam para ver os vídeos, aparece esse símbolozinho do YouTube. Se vocês clicarem nesse símbolo do YouTube, nós estamos fazendo uma reportagem. Se vocês clicam nesse símbolo do YouTube, vocês podem ir para a página do YouTube e ver o vídeo em tamanho maior. O senhor conhece algum usuário de Crocs? Voltando aqui para o formulário, vocês respondem nesse campo aqui. Como eu disse, a extensão da resposta é livre, mas eu estou recomendando entre 200 e 250 caracteres por questão. A questão 2 vai falar sobre a questão sobre o aprendizado e sobre a aquisição de língua materna, né? Sobre a aquisição de língua materna e sobre o aprendizado de língua estrangeira. Então, não existe apenas uma forma de aprender línguas, e as características do processo de aprendizado podem variar em função de diversos fatores. A idade de aprendizado é um deles. A idade é um dos fatores que diferencia o aprendizado ou aquisição de uma língua materna do aprendizado de uma segunda língua. Então, a pergunta é a seguinte: apresente as principais características do processo de aquisição da linguagem. Então, a gente na aula viu em um determinado momento as características essenciais desse processo de aquisição, né? Por exemplo, a universalidade desse processo era uma dessas características. E vocês podem ver um pouquinho mais disso no texto da professora Elaine Grola, que foi recomendado para vocês. Então, eu gostaria que vocês me apresentassem essas características centrais do processo de aquisição da linguagem e diferenciassem esse processo do processo de aprendizado de uma segunda língua, de uma L2, processo sobre o qual a gente falou também na nossa última aula e para o qual eu recomendei o texto da professora Ingrid Finger, que também está lá na pasta, tá? Aí vocês respondem nesse campo aqui. E, por fim, a questão 3, que vai falar dos lapsos de fala. E para esse texto, para essa questão 3, eu recomendo que vocês recorram ao texto da professora Érica Rodrigues, que também está na pasta. Então, o texto da questão é o seguinte: se um de nós morrer, me mudo para Paris. Essa célebre frase foi apresentada por Freud como um exemplo de um ato falho. Da perspectiva psicolinguística, tal tipo de produção é analisada como um lapso de fala. Estudando esse tipo de enunciado, os psicolinguistas procuram identificar a etapa do processo de produção comprometida na geração dessas expressões. Identifique o estágio do processamento comprometido no lapso reportado acima. Então, quando a gente falou sobre produção da linguagem, a gente enfatizou a tese de que esse processo, né, de produzir, de transformar uma ideia num conjunto de comandos motores que se transformam num som, esse processo é um processo que se dá em etapas, tá? Então a gente falou de diversas etapas, então tem a etapa da concepção da mensagem, tem a etapa da produção lexical, tem a etapa da organização sintática, tem a etapa da articulação. Então, a gente falou também, e vocês podem ver isso no texto da professora Érica Rodrigues, que ocasionalmente ocorrem erros na produção, nesse processo de produção. E que, em geral, esses erros ou lapsos estão relacionados a uma dessas etapas ou a pelo menos uma dessas etapas de produção. Então, eu gostaria que vocês analisassem esse erro aqui e tentassem imaginar, né, tentassem descrever em qual etapa do processo de produção esse lapso pode ter sido gerado, certo? Eu gostaria que vocês não só identificassem essa etapa, como explicassem também, né, quais fatores podem ter gerado esse lapso nesse nível, né, nessa etapa do processo de produção que vocês estão defendendo, em que vocês estão defendendo que esse processo teria ocorrido, tá? Então, novamente, recomendo para vocês o texto da professora Érica Rodrigues. Preencham a resposta aqui. Esse formulário do Google vai exigir um teste para vocês, que vocês vão clicar aqui, não sou robô. Ele pode
aceitar o teste imediato, ou ele pode pedir para vocês identificarem, por exemplo, ele pode apresentar uma figura para vocês e pedir para vocês clicarem, né, as partes da figura que contém um determinado objeto, por exemplo, uma placa, tá? Então, vocês vão fazer esse teste alguma vez, se isso for pedido pelo formulário, e depois que vocês fizerem isso, vocês vão poder finalmente enviar. Então, eu vou colocar aqui uma resposta qualquer, só para vocês verem como se dá um envio do formulário. Uma vez que vocês enviarem, vocês vão ver essa tela aqui. E reparem que vocês vão receber também um e-mail com as respostas que vocês enviaram, né, registradas para vocês. Então, se vocês por acaso não receberem esse e-mail em cerca de meia hora, uma hora, ou vocês tentam enviar a resposta de novo, ou entram em contato comigo para reportar o que aconteceu, tá? Bom, então vocês acabaram, enviaram, eu vou entregar esses resultados já na semana que vem, na outra quinta-feira, e em primeiro lugar vocês vão receber por e-mail a nota da prova, né? Então vocês vão receber isoladamente a nota da prova e depois eu vou lançar lá no site para vocês acessarem as notas já com aquele trabalho que valia 1 ponto ou 1,5 extra, 1,5 extra, ok? Então é isso, pessoal, até a próxima.